Jesus. O tema: certezas geradas pela justificação. E o versículo tema está em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. É uma palavra que Paulo estava dando àquela igreja da Galácia. Diz assim a palavra do Senhor: graça a vós outros e paz. Olha que saudação linda, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha a justificação aí: para nos desarraigar, nos separar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que esta palavra penetre os nossos corações. Oremos a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus. Obrigado porque agora compreenderemos, ó Deus, mais um quebra-cabeça, Senhor. Ó Deus, desta peça complexa, mas que Deus nos dá a revelação pelo Espírito de compreendê-la, que é a graça de Deus. Iremos compreender, Senhor, com profundidade o que foi gerado pela justificação, e que isto, Senhor, sirva para nos dar força, confiança, mas também paz e tranquilidade aos nossos corações, de que independente das vicissitudes da vida, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Assim nós oramos com fé, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém, graças a Deus. Muito obrigado, Bispo Quimilins. Amados do Senhor, eleitos de Deus, no último domingo estudamos a respeito da nossa justificação em Cristo Jesus. Quantos aqui puderam estar no domingo? Faça um sinal para que eu possa conhecer. A maioria. Mas vimos que no antigo pacto, na lei mosaica, Deus exigia que todos os anos fossem oferecidos sacrifícios pelos pecados que o povo havia cometido. E esses sacrifícios pelos pecados do povo eram feitos através da imolação de animais, pela morte de animais, para que a ira de Deus fosse o que? Aplacada, fosse desviada, e o povo fosse então reconciliado, fosse ligado com Deus, e pudesse ter paz, e pudesse ter tranquilidade. Mas nós vimos também que no novo pacto, quando Jesus veio ao mundo, sua missão foi justamente ser o Cordeiro perfeito. Para quê? Para morrer na cruz do Calvário e uma vez por todas nos tornar justificados de todo e qualquer pecado que nós pudéssemos ter cometidos, ou viéssemos a cometer, ou ainda que cometêssemos. Então, esta obra perfeita da justificação só se dá por causa de Cristo. Diga amém por isso. E veja o que diz em 1 de João 4,10. Diz assim, ó: nisto consiste o amor. Veja que nós estamos experientes já para compreendermos esse amor, o amor verdadeiro, mas o mundo não compreende este amor. O amor do mundo, você vai ver que é totalmente diferente do amor de Deus, que nós compreendemos. Mas diz assim: nisto consiste o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor de Deus foi tão grande que Ele ofereceu o seu próprio Filho, porque era o único que era capaz, pela sua perfeição, pelo seu caráter de Deus, que pudesse anular de uma vez por todas, como diz a palavra, o pecado de toda a humanidade. Então não fomos nós que buscamos a Deus, não.
Ele nos amou primeiro, e dentro de um plano perfeito, que é um plano espiritual de Deus, Ele proporcionou a nossa justificação através de Jesus Cristo. Por isso que nós costumamos dizer aquele versículo que diz: uma vez salvo, salvo para sempre; uma vez justificado, justificados para sempre. E Hebreus também fala isso. Paulo fala ao povo judeu em Hebreus, dizendo em Hebreus 2,14: visto pois que os filhos, diga eu sou filho, têm participação comum de carne e sangue, destes também quem? Ele quem? Jesus Cristo. Porque Jesus se fez verbo, se fez carne, Ele habitou entre nós. Igualmente, participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos, que somos nós, os eleitos de Deus, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então nós podemos compreender que aquilo que Cristo fez por nós é tão grandioso, é tão precioso, que merece de nós uma postura de temor e de amor, não de desprezo, não de desdém. Porque quando o crente, quando o filho de Deus se desvia para andar em caminhos errados, está desmerecendo aquilo que é mais valioso para um cristão, que é a justificação. Está dizendo que aquilo que Cristo fez por ela não significa nada. Porque o que importa é dar lugar aos prazeres da carne e não sujeitar a sua carne ao Espírito Santo de Deus. Então Jesus cumpriu a justiça requerida por Deus aos homens. O diabo não pode mais nos acusar. O legalismo não tem parte com a nossa vida. Jesus eliminou toda e qualquer força repressora contra os cristãos, pois Ele, diz a palavra no versículo 16, evidentemente não socorre anjos. Anjos não precisam de socorro, mas socorre a quem é descendência de Abraão. Somos nós. Nós somos dependentes do amor de Deus, da proteção de Deus. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Por isso foi importante Deus se fazer homem, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então veja que no antigo pacto existia o sumo sacerdote, que é aquele que tinha acesso ao santo dos santos, e a posição dele era de quê? Era de ser a ligação entre Deus e homem. Só que no novo pacto, Jesus foi a propiciação e foi também o sumo sacerdote. E ele fez esta ligação nossa com Deus. Ele é um intermediador entre Deus e homem. Então Cristo é superior a Moisés, assim como a graça é superior ao antigo pacto. O sacrifício de Jesus desviou de nós a ira de Deus, nos tornando então aptos espiritualmente para herdarmos a vida eterna. Você está apto pela justificação de Cristo para herdar a vida eterna, ela te pertence. Você gostaria de dar um glória a Deus bem alto por isso? Glória a Deus! Então, voltando ao versículo tema, Paulo disse que Jesus foi propiciação pelos nossos pecados, mas também veio para nos desarraigar, que significa nos tirar, nos libertar deste mundo perverso. E olha que interessante, este mundo perverso que Paulo relata neste versículo inicial que nós lemos, ele do original se chama Aion. Lembra que existem 4 mundos? Este é um deles. É o mundo Aion. É um mundo perverso de homens, coisas e seres malignos que estão em estado de rebeldia contra Deus e que atuam num sistema mundano governado. Tem um governo, tem um cabeça.
que se chama Satanás. Então este mundo, ele tenta nos influenciar de forma negativa para quê? Para que nós não possamos herdar a manifestação das bênçãos para essa vida aqui, porque a vida eterna já está garantida, mas a vida aqui na terra, isto depende de uma vida fiel, submetida a Deus, porque se eu escolho o caminho de justiça, eu trago vida. Se eu escolho o pecado, eu trago morte. Então, entendam isto. O mundo, a Ion, ele tenta nos influenciar para que nós venhamos a morrer. E quantos crentes estão aí mortos? E que precisam ouvir esta palavra para se libertarem. E isto se dá pelos meios de comunicação, mas também pela nossa vida. Vamos ver o que João 5,19 diz. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro está morto. Esta palavra jaz significa está morto. Então atenção, Cristo não só nos libertou do legalismo e nos justificou, como também veio nos habilitar e firmarmos a nossa vida espiritual sobre o seu evangelho, sobre a sua palavra. Para quê? Para combatermos tudo o que é maligno, ou seja, tudo aquilo que é contrário à vontade e à palavra do Senhor, temos que combater espiritualmente. Não podemos ficar calados, temos que combater. Efésios 6,11 diz: revestindo-vos de toda a armadura de Deus. E aí você vai aprender, para aqueles que ainda não conhecem, para aqueles que conhecem vão relembrar, qual é a armadura que Deus nos deu para combatermos. Ele diz, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo tem ciladas, ele arma ciladas, ele arma situações. Ele diz, porque a nossa luta, olha, não é contra a carne e o sangue, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Está aí nas regiões celestes um principado e potestade que sempre levanta um dos seus discípulos para nos atacar. Portanto, aí ele recomenda: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E todos nós passamos por um dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Não é para desistir, não é para depois ficar enfraquecido, é para você continuar lutando, continuar crescendo na graça, no conhecimento, continuar confessando as verdades de Deus. Então, amados, os que compartilham dos benefícios da morte expiatória de Jesus, do plano perfeito de Deus para as nossas vidas, eu desfruto e você também desfruta disso, recebem habilidades para combater e vencer os males deste mundo perverso, que guerreia sempre, todos os dias, contra as nossas almas. Então o apóstolo Paulo falou sobre a postura que temos que ter diante da nossa vida, diante das circunstâncias da vida. E em 1 Coríntios 16:13 fala assim: sede vigilantes. Diga amém. Temos que ser vigilantes. Você já viu um vigilante, como é que ele fica? Ele fica dormindo? Não, ele fica atento, olhando para todos os lugares, percebendo tudo que está acontecendo à volta. É assim que nós devemos estar também, todos os dias. Então, sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Veja que não é na carne, não é nas obras, é na fé. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então essas verdades devem nos fortalecer diariamente. E ele diz também no Filipenses 1, versículo 27. Vivei acima de tudo por modo que digno do evangelho de Cristo. Então viver digno do evangelho é ser justo, é ser obediente àquilo que Deus ensina, não ser negligente, não ser ouvinte, não praticante. É ouvir e praticar, para que ouvindo ver-vos, aí Paulo estava falando àquela igreja de Filipenses, para que ouvindo ou ver-vos,
ou estando ausentes, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só fé, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, a nossa posição, a nossa postura como filhos de Deus é de estarmos sempre firmes e inabaláveis, não darmos lugares a petis da vida, a negócios da nossa carne, a probleminhas medíocres, a coisas de criança que bebem leite. Não, nós somos maduros espiritualmente e sabemos identificar que aquilo que sobrevém às nossas vidas são dados do inimigo e precisam ser repreendidos através do poder que está em nós, através da fé, através da oração, através de uma confissão positiva. Então, aquele que vive de modo digno do Evangelho de Cristo, que vive com fé na obra da cruz do Calvário, não na obra da lei, pode ter confiança e certeza sobre alguns benefícios, além da libertação da escravidão, do pecado da lei e do perdão eterno. Mas vamos então ver algumas certezas geradas pela fé na obra da justificação. E o primeiro ponto é que em Cristo podemos vencer as tentações. Diga com seus lábios: em Cristo eu venço todas as tentações. Então há diversos tipos de tentações. Pela natureza da carne, alguns são tentados pela sua própria cobiça, desejos, fraquezas. As tentações acontecem por causa da carne. As tentações não vêm por parte de Deus. Deus não tenta ninguém. Mas as tentações, elas vêm pela fraqueza da nossa carne. A tentação é o quê? É algo que tenta nos motivar a fazer, que nós suscetivelmente às vezes gostamos de fazer, mas que não podemos fazer. Então, se alguém tem fraqueza com bebida, a tentação vem pela bebida. Ela não fuma, pode ter alguém fumando do lado dela, vai incomodá-la, porque a fraqueza dela, a tentação dela, a carne dela é fraca para aquela bebida. Então, assim nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades na carne e combatê-la espiritualmente. E Deus nos deu, através da sua justificação, poder para combatê-la, poder para vencê-las. Então Tiago, ele fala que Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, Deus é perfeito. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelos seus próprios desejos, quando esta o atrai e o seduz. Então cada um conhece o seu ponto fraco, mas através da ação e da ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer. Você pode vencer toda e qualquer tentação. Deus, Ele se fez homem e Ele se manifestou entre nós como homem justamente para isso, para ser provado em todas as tentações e mostrar que podemos sim, através do Espírito Santo dEle, vencermos toda e qualquer tentação. Você pode vencer e você vai vencer. Então alguns são tentados até mesmo a duvidar de Deus, a não confiarem e a desistirem. Seja qual for a origem da tentação pelo Espírito Santo, creia, meu irmão, minha irmã, que você está habilitado a superar todas as adversidades, todas as tentações, porque sobre a sua vida está a justificação, está essa ação de regeneração que transformou você de um velho homem para uma nova criatura. Agora sim, com a palavra de Deus, você tem poder de Deus para vencer. Amém? 1 Coríntios 10:13 fala algo importante. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ou seja, no momento da tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então podemos ou não podemos, se nós estamos firmes na palavra? Sim, podemos. Então Deus nos capacita desta forma. Hebreus
2,16 diz: pois ele evidentemente não socorre anjos, mais uma vez aquele versículo, mas socorre a descendência de Abraão, pois naquilo que ele mesmo sofreu, lembre-se que Jesus se fez homem, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você estiver sendo tentado por alguma coisa, você vai buscar em Deus a força que você precisa para vencer esta tentação, e Deus vai te socorrer, porque Ele não sonega aqueles que pedem. Então peça a Deus força, coragem, maturidade para que você possa superar essas tentações. Hebreus 12:1 diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Veja que o pecado está sempre à nossa volta, nos grudando, tentando nos perseguir. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Todas as vezes que você for tentado, lembre-se: eu tenho um chamado, e eu vou percorrer este chamado, vou deixar a tentação de lado, e vou fazer aquilo que pelo qual Deus me chamou. E diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, veja, sempre buscando em Deus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da difamação, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, todas as vezes que você é tentado, por mais que você seja envergonhado, por mais que você seja humilhado, você receberá honra de Deus se você vencer as tentações. Amém? Glória a Deus. Hebreus 4,14, Paulo fala: tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus. Olha o conselho de Paulo: conservemos o quê? Firmes a nossa confissão. Então é importante aquilo que sai dos nossos lábios. Aquilo que sai dos nossos lábios é aquilo que a nossa mente formulou, aquilo que os nossos pensamentos criou. E com certeza, da mesma forma que sai dos nossos lábios, move também o nosso corpo. Por isso, você tem que ter cuidado, nós temos que ter o cuidado de falar sempre aquilo que está em linha com a palavra de Deus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa, é claro, compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, cheguemos-nos, portanto, confiadamente, sem dúvida, sem medo, junto ao trono da graça. Ore ao Senhor, peça a Ele, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Todas as vezes que o Filho de Deus busca em Deus a solução, Ele jamais sonega, Ele jamais deixa de ajudar, Ele sempre socorre. Vamos ao outro ponto: temos segurança no amor de Deus. Então veja que a justificação gera isso, a certeza, essa segurança no amor de Deus. Porque muitos cristãos dizem que acreditam em Deus e na Bíblia, porém lá no fundo não têm certeza absoluta de que Deus os ama, pois não compreende o plano perfeito para as suas vidas. Alguns, em momentos em que enfrentam alguma situação aparentemente contrária e difícil, acabam questionando se Deus os ama ou se Deus os abandonou. Mas Deus não é homem, Deus não é como os seres humanos, que amam um dia e no outro dia, por qualquer motivo, já nos abandona ou deixa de nos amar. Não, mas o seu amor é eterno, a sua palavra permanece eternamente, e o seu juramento também. Você vai ver isso em Salmos 89:28, diz: conservar-lhe-ei para sempre a minha graça. É até amanhã? Não, é para sempre. E firme com ele a minha aliança. Então Deus, Ele confirma aquilo que Ele fez, aquilo que Ele falou, desde Abraão até a volta de Cristo. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança. Veja como Deus é fiel e bom. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Tudo aquilo que Deus falou na sua palavra, Ele
vai cumprir. Creia e receba isto para a sua vida. Então o nosso Pai Celestial, Ele pode nos corrigir, e isto é para o nosso próprio bem, porque às vezes aquilo que nós somos corrigidos é um cisco, é uma célula perto das consequências que lá na frente nós poderíamos receber. Então veja o que diz Hebreus 12, versículo 5: estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado. Veja que às vezes quando recebemos uma disciplina de Deus, porque Deus disciplina, corrige e açoita aqueles que Ele ama, é para o nosso próprio bem, é para que venhamos a nos corrigir, porque o desejo de Deus é sempre o melhor para os seus filhos, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Não é assim que nós tratamos os nossos filhos? O filho desobedeceu, a gente corrige, a gente deixa de castigo, a gente disciplina. Ele diz no próximo versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. É verdade, a gente fica entristecido, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, que se chama fruto de justiça. Ou seja, todas as vezes que somos disciplinados por Deus, quando erramos, aquilo serve para que nós cresçamos espiritualmente, e vai servir para nós como exemplo, para que nós possamos ensinar aos outros. Então, quando passamos por disciplina divina, é para que a nossa vida frutifique o fruto do Espírito. Diga amém por isso. Mas veja, nenhuma circunstância desta vida pode nos tirar a segurança da salvação e acerca do amor de Deus. Ser disciplinado, corrigido, açoitado por Deus não significa que Deus não nos ama, mas porque Ele nos ama, Ele nos corrige. E olha, o apóstolo Paulo, ele passou por muitas situações desgastantes e difíceis na sua vida, algumas até mesmo de aparentes humilhações, mas ele nunca duvidou do amor de Deus. Todos sabem, Paulo viveu açoite, foi apedrejado, ficou preso, foi mordido por serpente, naufragou, olha quanta coisa ele viveu, mas ele jamais duvidou do amor de Deus, ele jamais duvidou da salvação eterna. Então, amados, se você estiver passando por um drama, não culpe Deus, nem tampouco duvide que Deus te ama, porque Jesus disse: no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Deus estava dizendo era que, independente das circunstâncias desta vida, nada pode te separar do plano perfeito de Deus, que é a tua salvação. E por mais que você viva nesta terra, nada se compara à vida eterna, ou seja, a vida eterna. Eu poderia falar um número aqui absurdo, mas não se compara à vida eterna. Romanos fala sobre isso, Romanos 8:38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Veja, nada, Paulo estava dando exemplo que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode tirar aquilo que nos foi dado por conquista por Jesus Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então creia nesta segurança da salvação eterna. Efésios 2:4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, veja a nossa antiga situação, estávamos mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Veja que a nossa condição, Paulo já estava falando algo
que ainda não tinha acontecido, mas que ele espiritualmente já se incluía. Ou seja, ele ainda estava vivo, mas ele diz que ele já tinha ressuscitado com Cristo, porque ele sabia que seu espírito, por ser um com Cristo, e Cristo já tinha sido ressuscitado aos céus, ele sabia que aquilo que aconteceu, aquele fenômeno que havia acontecido, havia sido a garantia de que o espírito dele estava salvo. Então, amados, temos que confiar nisso, e o nosso espírito está salvo. E ele diz no próximo versículo: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E no versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de nós, é dom de Deus. Então o grande amor de Deus por nós é infinito e é para sempre. Diga amém por isso. Então por isso, não temos dúvidas quanto o amor de Deus por nós. O outro ponto, temos autoridade espiritual. Então, amados, precisamos definitivamente acreditar que há um poder sobrenatural na vida daqueles que recebem a justificação em Cristo, pois ele venceu todo o mal. Por isso temos autoridade no nome de Jesus, no Espírito Santo de Deus. Então você não deve temer absolutamente nada. E quando usamos a nossa confissão de fé, nós podemos subjugar qualquer força contrária ao nome de Jesus, ou em nome de Jesus. João 14, versículo 12 fala assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, quantos aqui creem no Senhor? Olha o poder que está na tua vida. Fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você pode imaginar que pelo poder da justificação, Deus deu a você autoridade e poder para fazer obras como Deus fez, como Cristo fez, e maiores ainda que Ele? É o poder da justificação. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Digo, o Espírito Santo já está em mim. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, até aqui na Cristo Vive, na rua Maricá 320. Nós recebemos o Espírito Santo, e por isso podemos testemunhar o poder que há em nossa vida. Há poder de Deus na vida do cristão. Não temas absolutamente nada neste mundo. 1 Coríntios 1:18 diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, veja o que é a palavra de Deus para a sua vida: poder de Deus. Então, amados do Senhor, a justificação, a palavra do Senhor é poder para você. Não é através de atitudes carnais, não, que nós podemos combater o mal, de forma alguma, e sim através das armas espirituais que Deus deu a cada um de nós. E nós temos que nos apropriar dessas armas e lutarmos mesmo. Não é para ficar guardadas, não é para deixar guardada, não, é para nós utilizarmos ela. Em 2 Coríntios 10:3 diz assim: porque embora andando na carne, nós vivemos na carne, não militamos segundo a carne. Você não pode agir segundo a carne, eu não posso agir segundo a carne, senão não serve de nada o espiritual. Porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, veja, não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então conseguimos exercer a autoridade espiritual. Perceba isso, só conseguimos exercer a autoridade espiritual se os nossos pensamentos estiverem em obediência a Deus. Do contrário, nós estaremos usando outro tipo de arma, é a arma do maligno. Então, desta forma,
nós somos e fomos fortalecidos por Deus para combatermos todo o mal. 2 Coríntios 1,7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Não se deixe encovardar por nenhuma situação, mas de poder, de amor e moderação. Veja que o poder que está na sua vida não é para você ser soberbo, não nos qualifica numa posição de autoritarismo, de soberba, de afronta, não, mas é de humildade, de moderação. É um poder do Espírito Santo que nos faz reconhecer não a nossa força, mas o poder de Deus em nós, para vermos Ele agir por nós. Porque quem age na vida do cristão é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então, não tenha medo, não temas, o poder de Deus está na tua vida. Último ponto, temos coragem para enfrentar as adversidades, porque muitas situações se levantam em nossas vidas diariamente, mas conhecendo a nossa posição em Cristo, o amor de Deus por nós e a autoridade espiritual que recebemos, como acabamos de estudar nesses versículos, podemos colocar em prática a nossa confissão de vitória, crendo que todas as situações terão um fim proveitoso. Tudo tem que contribuir para o bem do cristão. Então, veja o que diz Romanos 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. É difícil, mas olha, temos que nos alegrar. Todas as tribulações servirão para que você dê glórias a Deus, porque você vê as adversidades como uma forma de você trabalhar as suas emoções e usar o seu espírito em favor, para que você cresça espiritualmente. Então eu passei uma experiência ruim, eu não vou chorar, eu não vou falar que Deus me abandonou, eu não vou retribuir da mesma forma, com a mesma moeda, não. Eu vou analisar de uma forma sábia, serena, e ver: Senhor, que eu cresça nessa situação, que eu seja usado por Ti, para que o Teu nome seja engrandecido. E Ele diz mais: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem o quê? Perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então quem faz esta obra perfeita é o Espírito Santo. Então a confiança e esperança no amor de Deus são confirmados em nossos corações por Ele, pelo Espírito Santo de Deus, e é Ele quem nos mantém firmes em meio às tribulações. Deus não vai permitir que você caia se você confiar nele. É Ele quem nos consola e produz em nós a percepção espiritual do que cada situação significa para o nosso crescimento. Tudo serve para o nosso crescimento. 2 Coríntios 1,3, veja o que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. És Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O que isso significa? Deus nos consola em meio às tribulações, para que sirvamos de consolo e de testemunho para aqueles que estão vivendo os mesmos dramas que nós. Em 2 Coríntios 4,8 diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nem a morte pode destruir aquilo que Deus prometeu e consumou na cruz do Calvário para a sua vida ou para a minha vida. Então, se você entende a profundidade da obra de Cristo e vive como justo que você é, nada pode abalar a sua confiança em Deus.
Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para você, já está selado o propósito, já está garantido, e nada, nenhum desvio desta vida pode anular o plano perfeito de Deus. 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, que somos nós, também os predestinou para serem conformes. Olha como Deus predestinou cada um de nós, para que nós fôssemos com a forma, iguais à imagem de seu Filho. Então isso significa que Deus nos predestinou para que nós sejamos iguais aos lobos, aos ímpios? Não! Deus predestinou a nós, a mim e a você, para que nós fôssemos com a forma, conforme a imagem de Cristo. Então nesta terra nós temos um modelo. Diga, Jesus Cristo é um modelo, a fim de que Ele seja. Cristo não foi o primogênito entre muitos irmãos? Não foi Cristo que teve a primazia de se tornar corpo glorificado, de ressuscitar e de ter a imortalidade primeiro que nós? Então, assim como Cristo teve, nós também teremos. E Ele foi o primogênito, Ele foi o primeiro entre muitos irmãos, entre nós. Aos que predestinou, que fomos nós também, a este também chamou, e aos que chamou também justificou, justificou também glorificou. Então esta glorificação inclui tudo quanto está envolvido na transformação do crente segundo a imagem de Cristo, em que o remido, ele participa de sua natureza, tanto moral, quanto a natureza espiritual de Cristo. E no versículo 31 continua, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E todas essas coisas, porém, em todas elas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você ainda duvida do amor de Cristo? Diga não, porque eu creio que nada pode nos separar do amor de Cristo, e que pela justificação dele, nós somos mais que vencedores. Então, amados, fomos justificados e recebemos o dom da vida eterna. Mas aqui em vida, temos que usufruir dos benefícios desta justificação, tendo uma postura espiritual vitoriosa, tendo uma postura, comportamento, atitudes espiritual vitoriosa, ou seja, seguindo o modelo, o exemplo de Cristo. Por isso eu termino com Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, ou seja, pelo pecado de Adão, reinou a morte, este corpo se tornou perecível, porque na época de Adão e Eva, eles não tinham este mesmo corpo, eles tiveram este corpo a partir do pecado, porque eles foram feitos, diz a palavra, para viverem eternamente. Ou seja, o corpo deles era glorificado, era um corpo diferente. Mas a partir do pecado de Adão, passamos a ter esta forma, e passamos a ser perecíveis. Mas diz a palavra, muito mais os que recebem a abundância da graça. É para nós, é para você. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Por causa de Jesus, nós recebemos a graça abundante e a justificação, mas também por Ele poderemos reinar em vida. Tome posse destas promessas e viva por fé nas certezas geradas pela justificação de Cristo para a sua vida. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos aplaudir a Deus. A obra está completa. Deus amado e bendito,
Deus eterno, maravilhoso, obrigado, Senhor, porque esta palavra, ó Deus, gera paz ao nosso coração. Ó Deus, que ela tenha sido semeada de forma consistente no coração do teu povo, para que nunca mais se duvide, para que nunca mais se atemorize, para que nunca mais, Senhor, venhamos a duvidar do plano perfeito de Deus na cruz do Calvário, que nos garantiu de uma vez por todas o direito à salvação. Por isso, Senhor, que o teu povo saia renovado nesta noite, que o teu povo saia voando alto como a águia, que o teu povo saia, Senhor, ó Deus, para conquistar aquilo que já foi conquistado por ti na cruz do Calvário, e que reine em vida nesta terra, Pai, porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Assim nós oramos e recebemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Passamos 5 minutos, vamos ficar de pé. A bispa Cristiane vai dar a bênção final. Amém. Levante suas mãos para o altar. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que passamos na sua casa, Senhor, aprendendo mais da tua palavra. E agora seguiremos para nossas casas com o coração confiante, cheio de paz, de amor, de fé renovada, Senhor, para vivermos o melhor que tu tens para nós, Senhor. Fomos justificados por ti, por isso não tememos qualquer adversidade, Senhor, já caiu por terra. Que seus anjos valorosos estejam ao nosso derredor, nos guardando de qualquer situação, nos livrando de qualquer inimigo, Senhor, em nome de Jesus. E em paz chegaremos às nossas casas, em segurança, crendo no teu nome. E onde pisar a planta dos nossos pés será abençoado, em nome de Jesus. Amém.